O programa está começando, Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Satisfação grande estar com vocês aqui, que é sempre complementada quando me encontro com algum telespectador na rua, que elogia o programa, os nossos assuntos, e se estimula a cada vez mais a gente caprichar aqui no que nós estamos levando até vocês. Que sempre é um conhecimento profundo de uma maneira simples, trazendo aqui especialistas em todas as especialidades, né? Não só de oftalmo, mas de outras também, trazendo a coisa para uma razão mais simples e mostrando a vocês que, às vezes, o que você sente deverá procurar o médico certo, o médico adequado. Então, hoje nós trouxemos aqui o professor Breno Bart, que é médico, é oftalmologista, doutor pela Universidade de São Paulo, conselheiro vitalício do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, professor de pós-graduação de catarata na oftalmoclínica, onde ele tem também a sua clínica. Doutor Breno, como foi sua história? Você, como aluno lá na faculdade, você sempre muito brincalhão, mas sempre foi um bom aluno. E depois você conseguiu, porque quando termina o curso, tem uma seleção para fazer residência médica. Isso foi mais ou menos em 96, 97. Como era a sua turma de residência? É interessante, eu gosto muito de falar até para os alunos, né, aqueles jovens que estão pretendendo seguir a carreira de médico ou até que estão cursando medicina. Eu gosto de falar um pouco da história da gente, né? Eu acho que a gente tem um pouco sempre a oferecer. Eu desde os 6 anos de idade eu queria ser médico, que eu me lembre, eu tinha 6 anos de idade e eu queria ser oftalmologista. E é assim, uma curiosidade que eu não tenho na família ninguém médico e eu sempre tive esse carinho com a medicina e com a oftalmologia. E por coincidência, professor Marco Fulco, a primeira oftalmologista que eu me lembro, que eu tive contato, inclusive foi o senhor mesmo, lá no antigo IPE. Eu me lembro entrando na sua sala para ser examinado lá, no seu consultório também privado, depois, em seguida. Eu olhava aqueles equipamentos, aquela coisa escura, o seu jeito de tratar assim, o paciente. Aquilo ali sempre me chamava atenção e pode ter contribuído também, mas eu sempre queria fazer oftalmologia. E eu sempre gostei muito das matérias como física, matemática e química, que muitas vezes são ligadas mais à engenharia. E como é que eu queria ser médico, se eu era mais ligado à física, à química, à matemática e não só à biologia, né? A gente geralmente se destaca mais nessa área. Então, eu me lembro que eu fazia a borracha, eu desenhava um olho, furava esse olho como se fosse tentando tirar a catarata do olho. Eram umas coisas que eu não sei. Hoje, quando eu me lembro que eu fazia isso antigamente, sem ter uma noção, vieram corroborar com que a profissão que eu iria escolher no futuro. E entrei em medicina com 16 anos, com 22 eu me formei, em 95, 1995, 96, 97. A residência médica de oftalmologia naquela época eram apenas 2 anos, então eu fiz residência no Hospital Universitário, Onofre Lopes, 96, 97, mas logo em 98 eu queria mais um pouco, então eu fui buscar São Paulo e fui para a USP, tive a oportunidade de fazer o fellow na USP, o R3, o dito R3, que era o 3º ano de oftalmologia, fiz o R4, especialização em córnea, que equivaleu ao mestrado, né? Então foi de 99 a 2001, e logo em seguida, em 2001, eu entrei no doutorado. E o meu orientador do mestrado foi o professor Milton Ruiz Alves, e do doutorado foi o professor Newton Cara José, e o co-orientador foi o professor Milton Ruiz Alves. E desde então, na Universidade de São Paulo, eu fiquei muito ligado à parte de ensino. A gente já dava, quem fazia doutorado, como eu, que era da universidade, eu tinha que dar aula à graduação da USP, tive contato com os alunos de medicina da USP, como também coordenei, juntamente com 4 colegas, a cirurgia da catarata do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, cada dia tinha um coordenador e eu era o coordenador da quarta-feira. Fiquei na USP em torno de 6 anos. Então, eu digo que a pós-graduação que eu fiz foi uma pós-graduação de 10 anos. Então, 6 anos de medicina e mais 10 anos de pós-graduação para poder chegar ao ponto de dizer, não, agora eu estou pronto para voltar para a minha cidade, que é Natal.
E então, nesse transcorrer desses anos, a gente sempre em busca de aprendizado, e São Paulo é uma cidade ideal. A Universidade de São Paulo, ela nos dá todo o recurso, todas as ferramentas para que a gente consiga desenvolver, principalmente aquelas pessoas que gostam do ensino, que gostam da docência, para que elas se sintam felizes. Então, eu vivia muito bem, e depois disso, mesmo depois que eu terminei o doutorado em São Paulo, isso foi em 2003, já tem 16 anos, eu mantive o contato com São Paulo. Eu não deixei de atender lá. Então, eu permaneci atendendo em São Paulo durante 20 anos. Eu atendi de 98 até 2018. Em 2018 eu encerrei as atividades de consultório, mas mantive ainda as cirurgias. E hoje o trabalho aqui em Natal tem me puxado muito para cá, tenho tido menos tempo, mas mesmo assim, uma vez por mês, eu vou a São Paulo. Essa semana mesmo, sexta-feira agora, eu vou a São Paulo e fazer um curso e volto no sábado. Então, para quem gosta dessa parte de pesquisa, ciência, a gente tem aqui em Natal também, mas grandes universidades como a USP, a Escola Paulista de Medicina, a Unicamp, elas conseguem nos dar um que a mais. Agora, nesse período de residência, você se lembra dos seus colegas de residência? Me lembro de todos eles, me lembro demais. Doutora Giovana Fuqua foi minha colega de residência, Israel, José Edivan, Kelly, todos eles hoje estão aí na atividade, né? Então, a turma boa demais, eu tenho boas recordações da minha residência. Eu acho que entre esse espaço de você fazer a residência e ir para São Paulo, você teve uma viagem para o exterior, não? Eu tive nesse meio do caminho aí uma grande amizade com o Dr. Roberto Pineda. Roberto Pineda é um grande médico, é o chefe de Harvard, né, há muitos anos. E o Dr. Roberto eu já tive o privilégio de tê-lo aqui em Natal. Ele já veio a Natal, já ficou hospedado na minha casa. É um amigo, eu tenho contato com ele praticamente todos os meses, eu falo com ele. Quando eu tenho qualquer dúvida de alguma coisa de cirurgia, eu sempre consulto o Dr. Roberto Pineda, porque ele é um cientista. Ele é um cientista muito bom. Eu fui ver em Boston, quando eu passei com ele um período bom lá, ele me ensinou muitas coisas de tecnologias para cirurgia de ceratocone, para cirurgia da catarata, de cirurgia de refrativa, quais as melhores lentes intraoculares, quais os melhores materiais para o organismo, o nosso organismo. Então, assim, o Pineda é uma pessoa extraordinária, e inclusive a gente, com essa amizade, já conseguimos enviar alguns colegas para que passem um tempo também com ele e voltem para os seus estados com maior conhecimento. Muito bem. Sempre a gente tem alguma coisa na vida que tem a história. Sem história, não existe mais absolutamente nada que seja assim interessante. Como o Breno tem a sua história, é importante que a gente olha, às vezes Breno é muito brincalhão, e a gente pensa que não tem tudo isso no meio, que é uma história séria, complicada. Veja só, depois de formado, quanto tempo para ele poder dizer que hoje faz isso e faz aquilo. E a me preocupa muito, Breno, porque, apesar desse tempo todo, né, 55 anos de formado, eu ainda estou no ensino médico. E na minha época, que parecia que o ensino médico era uma coisa assim, que hoje seria ultrapassada, eu sinto que em alguns locais onde se diz que é universidade e que é faculdade de medicina, não está sendo feito aquele estímulo, nem está sendo dado o respeito à profissão médica. Tem uma série de coisas que não estimula. Como você disse que a gente, às vezes, durante o curso médico, eu pelo menos fui muito estimulado por Dr. Teixeira. Quando eu via o Dr. Teixeira atendendo e tal, eu achei interessante o anatomista, Dr. Irã Diogo Fernandes, aquele cara me deu uma lição de médico, como era um médico, como o porte de um médico. Então, hoje em dia, os grandes mestres de faculdades, às vezes eles não são mais escolhidos porque são mestres nem doutores, são escolhidos apenas para que aquela faculdade tenha uma titulagem, e depois eles fazem coisas mais simples, que é de alto prejuízo para a formação médica. Infelizmente,
algumas faculdades dizendo que isso é progresso e que é uma coisa nova, e os verdadeiros professores que deveriam estar dando opinião dentro dessas universidades e dentro dessas faculdades, eles estão calados, sem ter como falar. O que você acha, Breno? Você é jovem, mas você já passou por esse período e deve notar que tem grandes faculdades e tem faculdades que têm nomes grandes, mas que atualmente está tendo uma certa declinagem na qualidade do ensino médio. Como toda universidade, como toda graduação, tem que se estimular a docência, o professor, né? Aquela pessoa que dedicou durante a sua vida a aprender para poder ensinar. Então, uma universidade não pode se fazer conta com o professor. A universidade ela tem que questionar a capacidade de ensino desse professor e a capacidade intelectual e o currículo que esse professor tem. Um professor que fez um mestrado, que fez um doutorado, que tem uma história de publicação científica, apresentação em congressos, palestras, sempre está se atualizando, ele tem um diferencial sim, e tudo isso tem um custo. E quando eu falei para você que eu fiz 10 anos de pós-graduação, e outros colegas também, vários outros colegas, não estou dizendo apenas o meu nome, mas vários outros colegas, foi no intuito de se tornar um profissional que fosse habilitado para ensinar. E então, esse profissional, claro, ele tem um custo. Então, a universidade ela não pode descartar um profissional como esse, porque ele é mais caro ou porque ele é mais barato, porque o ensino não tem preço. Você vai mexer com os sonhos das pessoas. Um jovem que entra na universidade de medicina, ele quer sair um grande médico, ele quer sair um grande cirurgião, ele quer sair um grande amigo, ele quer sair um grande... a maioria deles são vocacionados, eles têm esse sonho desde a infância. Então tem uma família, tem um histórico familiar. Então quando esse jovem entra na universidade, acreditando que ali ele vai conseguir realizar o seu objetivo de ser um grande médico, e ele se depara com a ausência de docentes, com nível, ausência de aulas, diminuição de grade curricular, mudanças de grade curricular, ele tem uma certa decepção. Só que ele está no meio do caminho. Ele tem duas opções, na verdade 3. Uma, lutar para melhorar o ensino da sua universidade, que não era função dele. Ele era para encontrar um ambiente ideal, um ambiente adequado. Ele não era para perder o tempo dele lutando para melhorar a universidade. Principalmente as universidades privadas. Essas é que realmente não se pode, o aluno ter que parar para lutar, fazer greve, fazer pleito, para melhorar o ensino. O ensino é uma condição sine qua non para a universidade funcionar, né? Então ele tem essa opção. A segunda opção é ele dizer assim, eu vou abrir mão, eu vou parar, vou sair e vou entrar numa outra universidade. Essa é a decisão mais difícil, porque não é fácil uma pessoa estudar durante anos, abrir mão de festas, abrir mão de namorados, de namoradas, abrir mão de família, deixar de viajar com os pais, com os irmãos, se dedicando a passar no vestibular mais difícil, que é o vestibular de medicina. Então, e depois ele entrou, aí ele vai dizer, não, agora eu vou parar e vou voltar tudo de novo. É uma decisão realmente muito difícil para ele tomar. A terceira decisão é ele dizer, olha, eu vou ser o que Deus quiser. Então, vamos ver. E procurar, depois, na pós-graduação, ele recuperar esse ensino que era para ser dado na graduação. Mas só que a gente sabe que o ensino, a formação de profissional, ele é como se fosse uma coroa dentada, uma roda dentada, né? Essa roda dentada ela tem que encaixar. O primeiro grau perfeito, encaixa no segundo grau perfeito, que encaixa na graduação perfeita, que encaixa na residência perfeita, depois na pós-graduação e depois esse profissional vai entrar no mercado de trabalho. Isso aí vai estar perfeito. Se há uma quebra dessa roda dentada em algum desses momentos, o resultado pode ser catastrófico, pode ser desastroso. Por isso que hoje se questiona a utilização de prova, digamos, da OAB para o curso médico, para analisar se esse aluno que passou 6 anos na universidade, que era para ter sido vistoriado pelo MEC, por toda a sociedade, para
saber se ele é capaz ou não é de ser médico, ele já é médico, ele já tem um diploma. Então, fazer uma nova prova. E aí, gente? A gente tem que pensar nisso. A universidade ela tem que dedicar o seu tempo em buscar os melhores profissionais para a sua grade curricular, para o seu corpo docente. Consequentemente, essa instituição vai ser reconhecida na sociedade, ela presta um papel social, ela não presta um papel apenas financeiro, ela presta um papel social, ela vai formar os futuros médicos do Brasil. É isso mesmo. E não existe uma faculdade de medicina onde tem ciência o tempo todo lá dentro, onde se prega uma ciência que é feita no laboratório do mundo inteiro. Não se pode fazer uma ciência médica sem o professor. Então, a figura mais importante é o professor e depois o aluno, e não a instituição. Então, hoje em dia, nós sabemos que existem muitas instituições particulares e que estão lá, às vezes, concorrendo com outras, e que a gente precisa ver que é necessário haver uma real situação e que a gente tem que dar uma força aos colegas que são professores dessa universidade e aos alunos que também estão lá, que são vítimas numa situação como essa. Isso é uma coisa que hoje em dia nós estamos, vez por outra, já começando a ver aí nas redes sociais a insatisfação de profissionais, professores de faculdades e de alunos que pagam, às vezes, somas muito altas, mensais, para poder ter um curso que deveria ser um curso que realmente deixasse ele em condições de ser um profissional quando ele saísse. É verdade. Então, olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo nesse primeiro bloco, porque tem coisas que mexem assim com a gente, né? Porque quando um médico se dispõe a ser um professor de uma faculdade de medicina, ele sente um prazer muito grande em servir, ele vai saber que dali ele vai orientar alguém, então ele tem que dar dele o melhor para aquilo tudo, ele não pode se preocupar se vai ficar, se vai sair, se vai ser demitido. Isso não existia primeiro, o cara ou é ou não é, só entrava se fosse bom, e se é bom ele fica. Em todas as universidades do mundo inteiro, quanto mais antigo é o professor, mais ele é solicitado para ele dar opinião, para ele dizer o que ele pode, o que aquela coisa vai dar certo ou não. Aqui a gente não nota muito isso. Aqui o cara é descartado. Completou uma certa idade, aposenta, bota para lá, não é mais lembrado, nem acontece nada. Isso é uma grande perda para o nosso país, sabe? E quando algum médico, profissional, professor de universidade, começa a ser orientado para ele não dar aula e sim fazer os projetos que são feitos, que não tem nada a ver com medicina, então isso torna-se uma coisa muito perigosa, né? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, no segundo bloco nós vamos falar sobre cirurgia refrativa em oftalmologia. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto.
Programa Saúde é Tudo, TV União de Natal, com este programa do qual Breno Bart, médico oftalmologista, está aqui conosco hoje para a gente falar algumas coisas sobre oftalmologia, que é uma coisa que ele tanto sabe. E cirurgia refrativa, que a gente escuta falar em todo canto, hoje já não é mais segredo de ninguém. Mas como seria, Breno, a história? Que tudo tem uma história, como eu falei. A história da cirurgia refrativa, a história sempre começa de uma maneira interessante e engraçada, para chegar aos termos atuais, que a gente tem aquelas máquinas maravilhosas, que o paciente sai já vendo, né? Mas como foi a história da cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa, ela começou em 1905, 1906, no Japão. Dr. Sato foi quem primeiro despertou o interesse para corrigir aquelas miopias, né? Principalmente no Japão. O continente asiático tem uma incidência maior de miopia do que o continente ocidental, né? Ele realizava os procedimentos com agulha, que ele enfiava uma agulha com uma cortante na ponta, ele enfiava essa agulha dentro do olho e fazia incisões radiais pelo endotélio. E o endotélio, como a gente sabe, o endotélio ele tem uma característica, ele não se reproduz, ele não se regenera, o endotélio. Então, aquelas incisões que ele fazia, ele destruía essas células que no futuro poderiam descompensar e virar a famosa córnea gutata ou bolhosa. Eu até falei, estudando essa história do Dr. Sato, eu vi que ele morreu muito jovem. E eu disse a ele, ainda bem que ele morreu jovem, porque senão ele ia ver as complicações que ele provocou. Mas eram iatrogenias que não se sabia na época, eu estou falando em 1905. Então, essa cirurgia deixou de ser utilizada por um tempo, foi observado o endotélio, foi até bom que a gente aprendeu mais sobre o endotélio, né? A medicina aprendeu mais sobre o endotélio. E, mais ou menos na década de 80, tem uma figura muito ilustre na oftalmologia mundial, que era um coronel russo do exército russo, da antiga União Soviética, como é o coronel Fyodorov. E o Fyodorov, ele desenvolveu uma técnica de ceratotomia radial, mas na frente da córnea, então no epitélio, né? Na balma-estroma. Então, com os bisturis de diamante, ele fazia essas incisões de acordo com a miopia. Então, se tinha uma miopia de 3 graus, fazia 4 incisões. Se tinha 5 graus, faziam 5 incisões, e assim por diante. E também fazia as incisões do astigmatismo, né? As incisões relaxantes. E foi muito importante que ele tinha uma massa de paciente grande, que era o exército da União Soviética. Então, os soldados que tinham erros de miopia e de astigmatismo, esses soldados eram submetidos à cirurgia. Era meio que uma esteira rolante, e o coronel Fyodorov e seus alunos, ele realizava esses procedimentos. E, inclusive, vários médicos do mundo todo foram aprender na União Soviética com o Dr. Fyodorov e trazer essa técnica. Aqui no Brasil, alguns brasileiros, em 1980, foram à União Soviética para aprender e voltaram para o Brasil realizando esse procedimento. Era um procedimento muito rápido, indolor, o custo era muito baixo, eram bisturis de diamante, mas comparando com as máquinas que a gente utiliza hoje, o custo era muito mais baixo. Mas não tinha uma previsibilidade tão grande. E a gente começou a observar, teve o estudo PERC, esse estudo PERC é um estudo mundial, multicêntrico, e que observou que esses pacientes, mesmo após das incisões relaxantes e das incisões ceratotomias radiais, eles continuavam tendo um aplanamento dessa córnea. Então, muitos desses pacientes desenvolveram altas hipermetropias. Então, eram pacientes míopes, ficaram 0, e depois o efeito continuava ocorrendo e eles ficavam hipermétropes. Tanto que a gente desenvolveu na iClinic, lá com o Dr. Walter Nozek, foi quem fez muito caso de correção dessas essas iatrogenias, digamos assim, esses efeitos colaterais da ceratotomia radial, que hipermetropizavam. Então, a gente fazia uma sutura circular com um fio
360 graus e apertava mais essa córnea para poder ela ir mais para frente e corrigir essa hipermetropia. Então, depois desses efeitos que não eram efeitos desejáveis, o engenheiro da IBM, ele desenvolvendo um laser para fazer chips, microchips de computador, ele viu que esse laser que ele desenvolveu, ele fazia incisões muito pequenas e era muito preciso, era uma fotoablação no chip. Então ele disse, poxa, isso aqui eu podia usar isso na medicina. Então ele foi feito, o XMEL laser foi criado para usar na confecção desses microchips, mas esse engenheiro, que já veio no Brasil algumas vezes, ele disse, não, vou levar isso aqui para a medicina. E tem uma foto célebre da cirurgia refrativa, que é um fio de cabelo, que foi feito algumas incisões no fio de cabelo, depois mostrado na microscopia eletrônica, aí forma tipo um degrauzinho para mostrar que o laser era tão preciso que ele conseguia fazer pequenos cortes, não inteiros na fibra do cabelo, de 50%, e não partia essa fibra de cabelo. Então era uma coisa muito precisa. Esse engenheiro patenteou essa tecnologia e o Theo Seiler, na Alemanha, ele fez a primeira cirurgia de XMEL laser em olhos de boi, depois de coelhos, e depois a Margaret McDonald, nos Estados Unidos, fez em olhos humanos, e em 1994 chega ao Brasil o primeiro aparelho de XMEL laser, o Dr. Tadeu Civintal, de São Paulo. Eu tirei até uma foto com ele. Doutor Tadeu, eu queria tirar uma foto com o senhor, que o senhor tem história no Brasil, eu queria registrar a minha amizade com o senhor. Foi o primeiro XMEL no Brasil. E em 1995 esse aparelho foi mais difundido, 96, foi no ano que eu iniciei a refrativa no Brasil, porque eu formei em 95, em 96, 97 eu já tive contato com o XMEL laser, 98 eu cheguei em São Paulo, fui trabalhar também com o Dr. Walter Nozé, e ele tem um centro de laser, que era o laser mais utilizado na capital paulistana. A gente realizava cerca de 1.500 cirurgias mês na iClinic, então isso me deu muita aprendizado, muita experiência, porque eu tive a oportunidade de utilizar praticamente todas as máquinas de XMEL laser, todos os microcerátomos. Então, eu vi que durante todo esse tempo, o que aconteceu foi que a tecnologia foi só se aprimorando. Então, eu tenho pacientes operados desde 98 que até hoje não usam óculos. A gente aprendeu zona óptica, a gente aprendeu tratamentos mais na periferia da córnea, a gente aprendeu medicamentos para evitar haze no PRK, a gente aprendeu cortes mais finos, veio o Fenton Second, o laser Fenton II, que faz os flaps com mais precisão. Então, a tecnologia do XMEL laser, ela veio para ficar e ela deve ter continuidade. Inclusive, hoje a gente consegue melhorar as aberrações de alta ordem que o olho pode ter e consequentemente, dar uma visão melhor do que o paciente tinha com óculos ou com as suas lentes de contato. Então, assim, o XMEL, ele veio para ajudar muito a cirurgia refrativa. Uma boa descrição. Quando você falava aí na cirurgia da miopia radial, que foi o máximo na minha época, né, quando eu comecei a fazer medicina, vocês se lembram de uma roda de bicicleta e os raios, por isso que ela chamava-se radial. Eram feitos na córnea, que é redonda, uma série de cortes com mistura de diamante. Com isso ela planava, já que a miopia é a córnea que é mais para frente. Então ela descia. Só que, pela história, nós vimos que aconteceu dele continuar planando e às vezes o paciente se tornar hipermétropo, que é o contrário da miopia. Mas na cirurgia da miopia, essa cirurgia de XMEL laser, ela é segura? Eu vi que você mostrou aí que se uma coisa corta não completamente um fio de cabelo, você pode controlar. Mas por que eu estou lhe perguntando isso? E às vezes os pacientes, quando vão fazer o exame, eles se preocupam muito. Se essa cirurgia é segura. Quem trabalha numa córnea que tem na periferia um pouquinho mais de espessura, mas chega a ter 500 micras,
no centro, que então é uma coisa até importante para a gente fazer na paquimetria do paciente, saber se ele tem ou não a condição de fazer a cirurgia, porque 500 micras é uma coisa muito estreita. Então, como é que você pode dizer que essa cirurgia é segura? Tudo é baseado em evidência e tudo baseado em muita pesquisa científica. Em 1998, a gente já tinha um cuidado lá em São Paulo de fazer a paquimetria de todos os pacientes. A paquimetria era uma paquimetria ultrassônica e verificava a topografia, que era só o relevo da frente da córnea. Isso era pouco para o que a gente tem hoje. Mas a gente se resguardava mais. Então, a gente era menos invasivo, com medo de penetrar mais e causar uma ectasia, que é o problema que se tem quando você faz uma cirurgia e você fez errado essa cirurgia, você não teve um cuidado maior. Então, a gente chama disso de ectasia corneana pós-refrativa. Então, o Probst, em 1998, ele já publicou um trabalho mostrando que se você preservasse 250 micras de estroma posterior, você tinha uma segurança maior. Então, a gente se baseava nessa teoria de Probst. Então, córneas acima de 500 micras, você tirava 130 micras de flap, tratava mais tantas micras da miopia e do astigmatismo, mas tinha que preservar na parte posterior essas 250 micras. Com essas 250 micras, a gente conseguiu operar muita gente e ter sucesso em todos esses pacientes. Só que com o tempo, aí foi se desenvolvendo equipamentos. Então veio primeiro o Orbiscan e logo em seguida o Pentacam. E atualmente a gente tem um Pentacam HD. E esse Pentacam HD com o programa Belin Ambrosio, que é um programa matemático que ele compara as alterações da curvatura posterior com a curvatura anterior. Porque a gente aprendeu também que a curvatura posterior da córnea era a curvatura que realmente dava maior segurança ou insegurança ao procedimento. Então, uma córnea posterior, uma curvatura posterior alterada, ela tem uma chance maior de você ter uma complicação no pós-operatório. Então, atualmente, com o conhecimento médico, clínico que nós temos, com os equipamentos de ponta, tomografias de córnea, como o Pentacam, que nós temos também, a gente consegue ter uma segurança muito grande. Eu digo para os pacientes, eu operei minha família toda. Então, eu operei meu irmão, minha irmã, minha mulher, minha sogra, os cunhados, todo mundo lá de casa. Então, ninguém usa óculos. Por quê? Porque eu operei isso em 2001. Eu operei isso em 99. Não é agora. É porque a gente tinha realmente essa segurança. Tudo, por isso que eu digo, o ensino, o estudo, a atualização, isso faz parte de qualquer profissional. Não é só do médico. Eu diria que qualquer profissional que queira andar com excelência, ele tem que se atualizar. Então, às vezes, aquele equipamento, que era o melhor equipamento em 1999 para mim, hoje não é mais. Então, a gente tem que estar acompanhando a tecnologia. E o que é a tecnologia? É o que é mais moderno para o paciente hoje. Isso é a melhor tecnologia para o seu paciente. Então, Breno, qual é a melhor tecnologia para o seu paciente? É a melhor tecnologia de hoje. É o que é mais moderno hoje. Amanhã a gente vai buscar melhores tecnologias, não para de se desenvolver. A gente, quando pensa que está na perfeição, a gente descobre que tem uma coisa que vai ficar mais perfeita ainda. Então, hoje a cirurgia refrativa, desde que obedeça os critérios de exames e de análise, é uma cirurgia segura, sim. Bom, você se expressou muito bem. Mas eu digo a você, o pessoal que está assistindo o programa, eles escutam muito o que a gente está falando aqui sobre medidas e etc. Quando a gente fala em 500 micras, nós estamos falando em meio milímetro. Então, se trabalha com uma média assim, muito baixa de espessura, né? No centro da córnea, 550, 560 micras e tal. Então, dá mais ou menos meio milímetro e mais alguma coisa. Então, não pode haver falha, não pode haver erro. Mas você mostrou aí que os aparelhos são tão perfeitos que a gente pode trabalhar mais ou menos com segurança. Para isso é necessário, então, se fazer exames e ter equipamentos, conhecimento. É um investimento também. O que eu noto, assim,
que a gente aqui no programa, como o nosso programa é livre, a gente pode dizer muita coisa e falar muita coisa que a gente, como profissional, acha errado. Então, muitas vezes você tem no seu consultório um equipamento que ainda lhe dá mais segurança quando você vai fazer um procedimento desse, mas muitas vezes o convênio não lhe autoriza você fazer isso. Quer dizer, isso é uma coisa que a maioria da população não sabe. E que você, por ser daquele convênio, não fica interessante você cobrar. E então cria uma situação que cada vez está ficando mais complicado, e eu noto que isso é muito ruim para o médico. Porque ele, hoje em dia, quando ele compra um aparelho que custa $30 mil, por exemplo, para ele fazer exame para um convênio, que é pago muito pouco e tem aquele limite de exames, isso atrapalha muito o futuro. Muito futuro. Isso eu estou falando em convênios, que seriam um top de atendimento. E para os programas mais sociais, como seria, né? Então, como é que você enfrenta essas coisas? É um jogo de cintura, né? Inclusive, como a gente está vivendo a pior crise econômica da história do Brasil, né? A gente está vivendo um período crítico demais, um período de dificuldade. Tem clínicas fechando. Hoje tem clínicas fechando, tem profissionais fechando seus consultórios, profissionais gabaritados. Eu digo uma coisa, o brasileiro empobreceu. O brasileiro empobreceu. Como é que eu fui ter essa conclusão que o brasileiro empobreceu? O brasileiro empobreceu foi o médico, o gari, o advogado, o professor, o dono de posto de gasolina, o que tem uma construtora pequena, média ou grande. Todo mundo, o brasileiro empobreceu. A gente sente isso na pele quando você viaja. Quem tem a possibilidade de viajar para o exterior, quando você chegava nos Estados Unidos há um tempo atrás, em 1990, digamos assim, 95, você tinha um poder aquisitivo. Você conseguia, na época do Plano Real, 95, 96, a gente chegava nos Estados Unidos, você conseguia comprar uma camisa, conseguia comprar uma coisa, um perfume. Hoje você não consegue mais não. Hoje é mais barato comprar no Brasil do que comprar no exterior. E era o contrário. Famílias iam para os Estados Unidos fazer o chá de bebê, comprar as fraldas, o berço de suas crianças nos Estados Unidos. Então, o brasileiro empobreceu. Infelizmente. Eu torço muito que o Brasil volte a caminhar. Eu torço muito que a economia melhore, que todo mundo vai melhorar junto. Então, questões como essas, os planos de saúde hoje estão jogando com o que tem também, porque houve uma diminuição muito grande de usuário de plano de saúde. A saúde suplementar, que é o plano de saúde, ele tinha cerca de 45 milhões de usuários no Brasil, 40 milhões de usuários no Brasil. Com 13 milhões de desempregados, isso dá um impacto, se você colocar 2 pessoas por família, de 26 milhões de pessoas que deixaram de ter plano de saúde da noite para o dia. Porque quem era empregado de uma empresa grande, ele tinha um plano de saúde da empresa. Quem trabalhava numa construtora, ele tinha um plano de saúde da construtora que era exigência até para entrar numa obra pública. Então, essa queda de usuário de plano de saúde também afetou drasticamente os planos de saúde, que tiveram que jogar. E no meio desse caminho está quem? Está o doente, está o paciente, está aquela pessoa que está precisando de um UTI, está aquela pessoa que está precisando de um procedimento que é negado, está aquela pessoa precisando de uma urgência. Hoje você entra no hospital, um hospital privado, você parece que está entrando na guerra. É aquela barulho, aquela quantidade de pessoas, um médico sobrecarregado, 2 médicos sobrecarregados, e aquele tumulto grande. Eu quantas e quantas vezes eu tive um filho doente, alguma coisa assim, e eu dizer, não, vamos resolver aqui em casa. Porque às vezes você vai sair de casa para um hospital desse, vai ser até pior. Então você só vai realmente se estiver precisando muito. Então essa crise, ela está abalando demais e comprometendo muitas vezes o sucesso de muitos procedimentos, porque por falta de dinheiro. Verdade. Então vocês estão vendo aqui uma realidade, uma experiência, né, médica, profissional, porque ele também faz parte de uma clínica, e a gente nota no nosso trabalho que agora a gente trabalha mais, a gente não está trabalhando menos, está trabalhando mais, mas ganhando menos.
e com menos poder de adquirir equipamentos, porque eles estão cada dia mais caros e a gente não tem como reverter isso. E é importante que a população saiba disso, para valorizar o trabalho de muitos médicos, da maioria dos médicos, que às vezes são criticados quando trabalham na medicina pública, que eles às vezes não têm nem papel para escrever, muitas vezes. Mas eu pergunto, Brando, quais são as últimas mudanças na cirurgia refrativa? Que assim, mais novas. A cirurgia refrativa, hoje, por exemplo, a catarata, que antes era uma cirurgia da catarata, hoje a cirurgia da catarata é uma cirurgia refrativa. Então, a gente tem um paciente que nos procura com presbiopia, que é a famosa vista cansada, não vê bem para perto e não vê bem para longe também, usa o óculos e na faixa dos seus 60 anos, por ali, e uma visão um pouco embaçada, e diz, doutor Breno, quer dizer que eu estou com catarata, mas tinha condição de eu operar minha catarata e tirar os óculos, não usar mais? Então, a gente tem alguns exames, né, específicos, biômetros com interferometria óptica, o Pentacam, também o Lenstar, que são equipamentos que conseguem ter uma precisão de dizer, esse olho coloca uma lente tal grau, ele vai ficar 0, certo? E vai ficar 0 para longe e 0 para perto. Então, a gente tem lentes, começamos com a lente bifocal, as lentes bifocais, que tem um foco para longe e para perto, que seria 33 centímetros, 34 centímetros, e agora, atualmente, de um tempo para cá, um pouco tempo para cá, nós temos as lentes trifocais e também as lentes de foco estendido. São tecnologias que vieram fazer a substituição desse cristalino, que a perfeição é o cristalino natural. É quando a gente nasce, quando a gente é jovem. Então, Jesus Cristo que nos deu esse dom e deu a questão do cristalino natural. É você ver bem de longe e de perto, mas depois dos 40 anos, todo mundo vai ter que usar um óculos para perto. E a tendência é só isso piorando. Então, na verdade, a gente coloca uma órtese, né, que é a lente intraocular. Essa lente intraocular vai substituir esse cristalino e ela consegue dar essa capacidade quando o paciente é um paciente ideal. Então, mas, Breno, isso tudo que você está falando aí, eu quero falar mais no terceiro bloco. Ah, tá bom. Eu quero encerrar você me dizendo assim, acontece, às vezes o paciente insiste tanto na cirurgia refrativa, que às vezes nos convence de fazer essa cirurgia, e a miopia, às vezes, mesmo num paciente com mais de 22 anos, às vezes o paciente chega, é seu cliente, você conhece, já faz 2 anos que ele vem, não há alteração nenhuma, dá vontade de você operar. Mas digamos que você opera aí, sem ser por falha sua nem da cirurgia, aparece um meio grau, 0,75 negativo, 1 ou 2 anos depois. Aí eu te pergunto, pode fazer uma nova cirurgia? É interessante a pergunta, mas eu digo muita coisa. Eu procuro ser um pouco diferente. Eu digo para o paciente, olha, eu fico muito à vontade. Porque assim, eu queria operar agora, eu digo, amigo, e geralmente eu gosto quando vem com a mãe, com o pai, com o irmão, com a mulher. Eu digo, olha, eu vivo disso. Eu ganho minha vida, eu sustento minha família fazendo cirurgia. Então eu estou lhe dizendo, o seu caso não pode operar ainda. Quando chegar a hora, eu vou lhe dizer. Então é o melhor para você. Se a gente operar agora, você pode aparecer grau daqui a um tempo, isso vai ter que reoperar, já é uma segunda cirurgia. Calma, vamos ter calma, vamos pesar. Tudo é uma decisão de se pesar numa balança, mas o médico ele não pode também ser convencido porque o paciente quer, que pediu, que exigiu. Não, você tem que, quem tem a autoridade ali é você. Se ele não gostar da sua atitude, ele procura outro profissional, mas eu fico muito à vontade em dizer isso para o paciente. Olha, a minha posição de especialista, de mais de 12 mil procedimentos desse, de toda essa vida que eu tenho com essa cirurgia, é de não fazer agora. Mas eles entendem bem. Então, eu não tenho tido problema em relação a isso, mas eu fico à vontade quando eu digo isso, que eu ganho para fazer isso. Agora, eu estou dizendo que não é para fazer agora. Então, e mesmo tendo toda essa tecnologia, mas acontece aqueles casos que você operou há 10 anos atrás, 12 anos atrás,
e que muitas vezes é aquele paciente coçador crônico, coça muito o olho, e a gente observa que aumenta essa miopia nesses coçadores crônicos. Por isso que é importante não coçar os olhos, operado ou não. Se você é operado ou não operado, o olho não foi feito para coçar. Se você coça o olho, procure seu oftalmologista para que ele trate isso e você não faça mais isso. Então, às vezes, você pega um paciente com 10, 12 anos e esse paciente nos procura querendo fazer um retoque. Normal. Hoje a gente consegue fazer a reoperação com auxílio desses equipamentos, o Visante, o Pentacan, volto a dizer, falar no Pentacan novamente, e consegue refazer esse procedimento. Geralmente são graus muito pequenos, residuais. Às vezes você opera um olho só, porque o paciente já é presbita. Mas hoje a gente tem muita segurança para fazer reoperações, sim. Muito bem. Estamos encerrando o segundo bloco, fechando assim esse assunto, né, sobre a refrativa, e mostrando agora detalhes de decisões cirúrgicas no terceiro e último bloco. Voltaremos dentro de 1 minuto. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Bom, nesse terceiro e último bloco, o Dr. Breno Bart, que é médico, oftalmologista, que hoje está aqui conosco, vai concluir sobre a cirurgia refrativa e da catarata, que elas caminham juntos para fazer uma coisa, tirar o óculos do paciente. O paciente deixar de andar com óculos. Então, você pode me concluir aquele assunto, para eu lhe fazer umas perguntas aqui que são dúvidas. Tá. Então, assim, a gente estava falando sobre as lentes intraoculares, a cirurgia de catarata, porque antigamente a responsabilidade do médico era tirar a catarata e pronto. E você colocava um óculos fundo de garrafa e estava resolvido o problema. O paciente ficava, às vezes, internado 1 semana. Antigamente, os hospitais de oftalmologia, como o Instituto Penido Burnier, tinham 5 andares de enfermaria para cirurgia de catarata, de retina. Então, realmente era muito diferente do que a gente tem hoje, graças a Deus. Então, hoje a responsabilidade do cirurgião aumentou mais, porque quando você chega para um paciente que busca tirar os óculos, deixar de usar óculos, e ele quer realmente a perfeição, e ele vai pagar por isso, ele vai deixar você ser submetido a uma cirurgia, então é compreensível essa exigência. Doutor, mas eu vou deixar de usar óculos, então é importante, a gente chama o share time, que é o tempo de cadeira, você sentir aquele paciente. Eu gosto muito de conversar com o paciente para ver se é ideal uma lente multifocal, se é ideal uma lente tórica, se é ideal uma lente monofocal, se é ideal fazer nesse paciente uma báscula. Então isso é muito da experiência do médico, do cirurgião. Durante esses anos todos a gente consegue sentir, eu acho que esse paciente aqui, eu acredito que eu não vou colocar um multifocal nele não, que ele não vai ficar bem, ele vai ficar insatisfeito. Então é importante esse conhecimento,
aliado ao tempo de conversa com o paciente, que tem que ser um tempo razoável, como também você ter equipamentos de ponta. Esses equipamentos são equipamentos realmente que têm uma acessibilidade muito grande e que nos ajudam bastante, porque eles nos dão uma retaguarda muito grande na hora que a gente vai indicar aquele procedimento. Então, é o famoso tchau óculos, né? Então, hoje está bem em evidência, tchau óculos. Ninguém quer usar óculos, não quer usar... Alguns, muitos poucos, dizem, doutor, eu gosto do óculos, faz parte da minha roupa. Mas a grande maioria, na verdade, quer acordar, quer ver o shampoo quando está tomando banho, ele quer ver se é condicionador, ele quer ver escovar os dentes, ele quer tirar um cílio, ele quer fazer a barba, enxergando bem de longe e de perto, agora, intermediário, Breno, que é muito bom. Hoje a evolução das coisas nos leva a algumas doenças que a gente chama da modernidade. Uma coisa que eu tenho estudado bastante já há algum tempo, até antes do pessoal ter essa preocupação, é exatamente, vai ter até um programa que eu vou fazer sobre isso aqui, que é a famosa luz azul, que está vindo desses aparelhos nossos todos, que tem também na radiação solar, e que, como isso não era um fator de muita importância, a gente tem que se preocupar daqui por diante, quando implantarmos essa lente dentro do olho do paciente, saber se ela tem algum protetor. UVA e UVB já existe, mas dessas radiações azuis. Isso vai ser o futuro. Enquanto não, nós devemos ter uma conclusão de prescrever um óculos que proteja, porque senão a gente devolve a visão ao paciente na cirurgia de catarata. Isso é uma realidade, é um milagre da vida. Mas se ele passar muito tempo exposto às radiações atuais, que são frequentes, ele vai lesar uma área importante do olho, que é a mácula, que normalmente não é bem protegida. Né? É interessante você estar falando, porque hoje já tem essa tecnologia. Hoje as lentes, digamos, premium, essas lentes asféricas, lentes que têm tratamento de frente de onda, wavefront, essas lentes já possuem o filtro azul, o filtro amarelo, algumas delas têm o filtro amarelo, que não é tão importante, o UVA e o UVB. Por isso que é importante, na hora de implantar a lente intraocular, você implantar essas lentes premium. São lentes que têm uma tecnologia muito grande. São lentes que elas conseguem proteger da radiação azul. Mas é isso que eu quero dizer a você. A gente pega um batalhão de pacientes nossos que eles vêm já com a lente prevista pelo convênio. E às vezes essas lentes têm um preço diferenciado. E me preocupa muito porque os próprios convênios já estão se preparando para que o médico não escolha a lente, eles deem a lente. Então, isso são coisas que a gente tem que começar a conversar. Mas a gente já tem tecnologia. A gente ter a tecnologia já é uma coisa boa. E torcer para que a economia cresça e aqueça e que as pessoas tenham condição de colocar o que tem de melhor no mercado mundial no seu corpo, né, no seu olho, no caso aqui. Breno, no último programa você deu um toque aqui sobre uma carteira de saúde. Isso deixou inúmeras dúvidas, telefonaram muito para mim e até eu fiquei com dúvida. Se isso seria um plano que você pensou, se seria executado por alguém, se seria pelo Ministério da Saúde, se seria pelo SUS. Você podia, nesses 5 minutos, dar uma explicação melhor? Durante o Fórum Nacional de Saúde Ocular que a gente teve agora em Brasília, o 6º Fórum Nacional de Saúde Ocular, que eu fiz parte, já é a 6ª edição, nós do CBO, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, levamos um pleito aos parlamentares e ao Ministro da Saúde de introduzir a saúde básica de saúde ocular, atenção básica de saúde ocular no SUS, que nos últimos anos, dos últimos governos, os últimos 4 governos, isso foi retirado. Então, antigamente você ia no SUS e você tinha um atendimento de exame de vista, um exame simples, exame de óculos. Era fácil, não era difícil. Eu falei há um tempo atrás, que eu fui paciente do SUS, do IPE, digamos assim, era um SUS da época, seu paciente. Eu ia lá ver o meu grau, meu óculos. Então, isso se tinha até um tempo atrás. E nos governos anteriores, isso foi retirado. Então, esse pleito que nós levamos, o ministro da Saúde, o deputado, que é o ex-deputado Mandetta, o ministro da Saúde Mandetta, ele tem esse interesse de trazer algumas ideias, dentre elas as ideias que o CBO propôs, para facilitar
essa atenção básica à população mais pobre, mais carente do nosso Brasil. Eu falei também que nós temos um efetivo de 24 mil oftalmologistas no Brasil. A gente só perde para a China em número de oftalmologistas no mundo. A gente tem mais oftalmologistas do que os Estados Unidos da América. Ou seja, nós temos um exército pronto para atender essa população e a população precisando. Falta que o governo execute. Então, o Ministério da Saúde, ele, dentre outros pleitos, a gente falou de uma carteira, como se fosse o Bolsa Família. Esse Bolsa Família, essa carteira de saúde, seria uma carteira que você teria um crédito, vamos dizer, de R$80, um exemplo. R$80 e você precisa fazer um exame de sangue. Então, você vai no laboratório credenciado ao SUS, quanto é que é o exame de sangue? Não, dá R$36. Você passa a sua carteirinha lá do SUS, ela já paga para aquela clínica, aí aquela clínica que tem um atendimento melhor, as pessoas já vão preferir ir nessa clínica do que em outra. Então, isso deixando de sobrecarregar os hospitais públicos, que às vezes têm um serviço muito ruim. Então, as clínicas privadas, credenciadas ao SUS, conseguiam fazer esse atendimento. Então, vai fazer um exame de vista, é R$40. Então, vai na clínica do SUS, ela vai naquela clínica ali conveniada, passou a carteirinha, pronto. Gastou seus 80, mês que vem vai ter um outro recurso e, consequentemente, isso facilitaria muito, muito mesmo o acesso da população mais pobre. Muito bem. Então, Breno, você explica muito bem as coisas, eu lhe agradeço você ter vindo aqui. E, mais uma vez, assim, eu queria que você desse assim, um toquezinho, que você já nos deu bastante aqui, para a gente terminar, esse negócio sobre educação médica. Você, último finalzinho para a gente fechar o programa. Não, eu diria que o professor, desde criança, minha mãe é professora, eu aprendi que o professor é o segredo para o sucesso de qualquer nação. Se a gente pegar Singapura, há 50 anos atrás, era uma ilha que foi dada. Depois os chineses não foram nem atrás. Era uma ilhazinha simples, pobre, cheia de pessoas pobres, carentes. Hoje Singapura tem uma das maiores rendas per capita do mundo. E o que foi feito lá em Singapura? Educação. Educação. Só tem um caminho para o Brasil, é a educação. Não tem outra coisa. Com a educação você vai ter noção de saúde, você vai ter noção de ética, você vai ter noção de moral e cívica, você vai ter religião, você vai ter família, você vai ter tudo. Com a educação você ganha o mundo, com a educação você vence qualquer obstáculo. E as universidades, tanto privadas como estatais, elas têm que valorizar o ensino e o valor e o professor. Não pode fazer conta para ensinar, ninguém pode fazer conta de custo de professor, tem que fazer conta de valor, de moral de professor, de currículo de professor, de ensino do professor. Isso é que tem que ser cobrado e não apenas resultado financeiro. Então, é isso que eu tenho para passar para você, professor. E para a gente encerrar, está acontecendo em muitas universidades brasileiras, inclusive aqui em Natal, a retirada de cursos como de oftalmologia, de otorrino, enfim, tudo que a gente fala aqui, nesse programa. A oftalmologia é um mundo, é uma clínica geral, onde o médico oftalmologista contribui muito para o clínico médico geral em todos os setores. Portanto, é coisa para a gente começar a pensar. O programa terminou e até o próximo programa. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010-2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor.